Bom, vamos aqui explicar a prática 4. Montar um MUX para 3 variáveis de entrada. E quando eu monto esse MUX aqui, apresentando de 4 canais para 2 variáveis de entrada, só que eu tenho que observar que meu circuito lá ele tem 3. Ele é 3 variáveis de entrada, C, B e A, de mintermos 3, 4, 6 e 7. Bom, quando eu vou simular aqui, eu observo lá na tabela verdade, em comparação para fazer a variável de dados em relação à saída, eu observo que eu vou variar ele como entrada de dados barrada ou não, obter um 0 e um 1. Bom, eu vou simular agora para as variáveis 3, para a variável 4, que dá 1 também, para a variável 6, que também dá 1, e para a variável 7, que também dá 1, para aqueles mintermos. Para o item B, ele dá outra expressão, só que agora com max termos, que os max termos agora são 3, 1, 3, 4 e 6, e com a tabela verdade, eu observo que aqui eu tenho apenas a variável A, barrada ou não barrada, que é a variável de dados. Vou simular com 1, que vai dar 1. Desculpe. Para 1, que vai dar 0. Para 3, que no caso é 11, também vai dar 0. Para 4 e para 6. Quando eu simulo para 4, e aqui para 6. Bom, obtenho esse MUX, que dá igual ao da tabela verdade. E agora a gente vai para a questão 2. Na questão 2, ele pede para a gente simular agora com um MUX natural de 8 canais 74151. Bom, aquele para o item A gente já observou os canais que eles são 0 ou 1, e aqui são os 3 canais, A, B e C, C sendo o mais significativo. E a gente vai variando. Se a gente variar todos eles, a gente observa que a tabela verdade vai dar a mesma. Aqui é para aquele do max termos. O max termos, quando a gente obtém a tabela verdade, a gente tem que uma entrada nível lógico 0, que são a entrada 3, a entrada 1, a entrada do pino 3, a entrada do pino 1, a entrada do pino 15, a entrada do pino 4 e a entrada do pino 6. E para o nível lógico alto, que é o nível lógico 1, a gente tem a x7, x5, x2 e x0. Bom, aqui são as variáveis A, B e C. E quando a gente simula variando os valores de A, B e C, a gente observa a mesma tabela verdade já obtida para os max termos. No item C, ele dá aqui outra tabela de mintermos, referente agora a 4 variáveis. Então, quando eu jogo essa expressão aqui desses mintermos na tabela verdade, eu posso obter uma variável de dados, porque aqui é um MUX de 3 canais, de 8 canais, mas apenas 3 canais seletores, A, B e C, e eu tenho 4 variáveis de entrada, então eu tenho que fazer uma variável de dados, que é a variável A, menos significativa em relação à saída F. Quando eu observo isso, A em relação a F, eu obtenho da tabela que eu tenho que ter A diretamente aqui em X1, entrando em X1, X2, X3, X6 e X7, a nível lógico 1 entrando apenas no X0, e o nível lógico 0 entrando em x4 e em x5. E a variável B entrando em A, C em B e D em C, que é a mais significativa para o circuito.
Bom, e o E barrado. Quando eu simulo isso daqui, eu encontro esses mintermos aqui que vão gerar a minha saída 1, que é de mintermos. Como se nota aqui 0, 0, 0, 0, vai estar gerando 1 na saída 0. Se eu variar 1, o A também vai estar. Então, se eu variar todos os outros termos, como eu já simulei, também estarão igual ao da tabela verdade. Agora no item E, no item D, desculpa, aqui o negócio é um pouquinho mais complicado. Tem que se observar aqui que são 5 variáveis. Como são 5 variáveis, para me montar a tabela verdade, eu vou ter que ter 32 possibilidades, na real. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gerar 2 MOOCs iniciais para pegar as 16 possibilidades e o MOOCs final variando qual deles eu vou pegar. Se é desse daqui primário ou desse daqui. Qual deles eu vou selecionar, que é a minha variável mais significativa. No caso, o meu é. Mas vamos fazer primeiro a variável de dados. Quando eu faço a variável de dados, eu observo que a minha variável de dados ela entra normal na minha entrada do meu MOOCs 1, na variável 3 e na variável x1. Entra aqui normal na minha variável x1 e na minha variável x6 e x7. Ela barrada entra apenas em x2 no meu MOOCs 1 e entra também x0 do meu MOOCs 2 e x2 do meu MOOCs 2. Aqui eu tenho as minhas variáveis que eu já obtive da tabela verdade, que representam o nível lógico alto, 1, que ela entra no MOOCs 1 na minha posição x0 e aqui no meu MOOCs 2 na minha posição x3, e a minha variável barrada, a minha entrada barrada, desculpa, nível lógico baixo, ela entra x4, x5, x6 e x7 no MOOCs 1 e apenas em x4 e x5 do meu MOOCs 2. Assim eu monto meus 2 MOOCs. Agora eu interligo a minha variável b na entrada A dos 2 MOOCs, a minha variável c na entrada B dos 2 MOOCs e a minha variável d na entrada C dos 2 MOOCs. Pego a saída dos 2 MOOCs e jogo aqui na entrada x0 e na entrada x7, que é o que vai variar, que eu vou pegar um MOOCs por vez. E aqui eu posso variar a entrada seletora E, que é a mais significativa. Eu coloco ela em A, tanto em B como em C. E a partir daí eu posso gerar a minha saída total de mintermos, que são esses números aqui. Se eu olhar todos esses números, já simulando aqui, como aqui, ó, nível, para a entrada 0, A sendo 0, B, C, D e E sendo 0, a minha saída é 1. Para a minha entrada 1, A sendo 1, também vai gerar 1. E para a minha 3, 3 é o que? 3 é exatamente 11. B também sendo 1, a minha saída também vai gerar 1. Então, a partir desse circuito, eu posso simular conforme a tabela verdade equivalente lá a obtida. Ótimo. Agora, na terceira questão, se pede para mim ir variando aqui B e A. Se eu for variando B e A, eu vou obtendo a minha saída OUT 0 e OUT 1 do meu DMUX 74155, com as portas NAND aqui, equivalente. Bom, isso eu já simulei. E obtive aqui essa tabela verdade para OUT 0 e OUT 1. E a partir dessa tabela verdade, eu posso observar as minhas NANDs e obter a minha expressão lógica total. Quando eu vou obter a minha expressão lógica total, observando, no caso, essas NAND. Como aqui, ó, nessa primeira NAND eu tenho a entrada x1
Y2 e um Y3, eu barro elas. Aqui eu tenho uma NOT, então eu barro de novo, barro duas vezes no caso. Então ela fica um Y3 e um Y2 normal. Aí eu jogo ela junto com um Y1 barrado, que é a minha saída do out 1, que é o que está representando aqui, ó, a minha saída do out 1. Para a saída do out 0, o que eu faço? Y2 e Y3 normais junto com Y0 barrado para obter out 0, que é exatamente como eu obtive aqui o out 0 para a expressão. O que varia entre elas é só do out 0 o Y0 e do out 1 o Y1. Bom, na questão 4, pede um codificador 4x2, conforme essa tabela verdade. A gente fez a tabela total e as expressões lógicas, e aqui a gente fez o circuito no Tinkercad. A gente observa aqui, quando a gente inicia a simulação, que o Y0, a entrada Y0, ela não depende nenhum para o LED. Quando a gente varia aqui, ó, Y1, independente dos outros valores, acende a minha saída 01. Quando eu ligo o X2, conforme na tabela, eu acendo a saída Y1 aceso e Y0 apagado, não dependendo mais de X2 nem de X0, porque é prioridade. Agora vamos apagar X2 e vamos acender X3. Quando a gente acende X3, Y1 é aceso e o LED Y0 também aceso, não dependendo mais nem de X2, nem de X1 e muito menos de X0. Então, quando a gente codifica para uma entrada estando ligada, todo o LED acende no X3, tanto o Y0 como o Y1, todos os dois acesos. No Y2 apenas o Y1 acende, e no Y0, quando eu ligo o Y0, apenas o X1, desculpa, quando eu ligo o X1, apenas o meu Y0 acende. Esse é o meu codificador de prioridade e essa foi minha prática. Até a próxima.